Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo aqui no YouTube. Eu sou Duque Tricolor, você sabe disso? Então, agora sabe. Bom, esse aqui vai ser a segunda parte, né? Eu já fiz a primeira parte sobre zagueiros, né? E agora é a segunda parte sobre precisamos de laterais. Precisamos contratar laterais. Eu fiz um vídeo separado sobre as contratações que eu faria. Mas esse aqui está sendo uma revisão daquele vídeo anterior, certo? Esse vídeo aqui é muito pegando justamente o plantel que o próprio Transfermarkt disponibiliza para mim, certo? Aqui você vai ver coisas absurdas, como por exemplo o Marlon ainda aqui, mas é para você entender melhor sobre o que está acontecendo, como é que a gente pode pensar e sobre tais jogadores e se a gente realmente precisa contratar mais jogadores para laterais, né? Porque realmente, se a preocupação do Fluminense sempre com os zagueiros foi justamente porque eles não tinham zagueiro naquele momento, e muitas das vezes o André fazia a zaga, ou até mesmo o próprio Felipe Melo, que ambos contratados para serem volantes, e é por isso que eu foquei muito para zagueiro, até porque eu gosto muito mais de zagueiro do que qualquer outra coisa, tá? Os laterais, né, falando lateral esquerdo e lateral direita, é completamente oposto a isso tudo que eu estou te falando. E realmente a gente tem bastante problemas dentro do Fluminense quando a gente comenta sobre essa situação específica, né? A gente tem que pensar muito nas métricas do Fluminense, certo? Não é interessante para mim ver alguma coisa além das métricas do Fluminense. É pensar justamente de como que é o atual gestor, o Mário Bittencourt, caso ele, por exemplo, seja eleito, e realmente ver o que ele pode manter, o que ele pode vender, ou o que ele pode até emprestar para outros clubes, certo? Então, na minha concepção, a gente, para não se preocupar tanto, a gente precisa ter pelo menos uns 6 a 8 laterais, certo? 6 chega a ser razoável para pouco, ou seja, chega no limite justamente do razoável, e 8 é bom. Por quê? Porque as pessoas acham que é um Brasfoot. E não é um Brasfoot. É gestão. Quando se faz gestão, as pessoas vão se machucar, as pessoas vão se lesionar, e você pode ficar anos sem essa pessoa. Então, às vezes você fala assim, mas normalmente são 4 jogadores, mas se um machucar. Aí entra o outro. Tá, mas se esse outro machucar, aí você vai improvisar o outro lateral para jogar e jogar mal? Então isso tudo a gente tem que pensar nisso, né? Não é fácil você montar um elenco, não é fácil. Não tem métricas assim, olha, você precisa de tantos laterais, tá? Então vamos lá. Antes de falar sobre todos os jogadores, eu preciso laterais. Eu preciso fazer 2 pedidos a você. O Triplo C, curte, comente, compartilhe, isso me dá engajamento no meu canal e faz justamente eu continuar produzindo esses vídeos. E a segunda coisa é se inscreva no canal. Se você não se inscreveu no canal e nem deu o Triplo C, o Fluminense vai para a Série C. Você quer que o Fluminense vá para a Série C ou continue disputando o G4 desse Brasileirão? É você que sabe. Vem com o que você vai gostar mais desse vídeo e de outros vídeos também no meu canal, tá bom? Então só bora pro vídeo. O que acontece é o seguinte, eu já vou colocando aqui logo 2 jogadores que estão aqui, mas que não tem nada a ver. Marlon e Mário Pineiro. Marlon foi vendido no início do ano, certo? Mas está aqui ainda no Transfermarkt, no setor do Fluminense. Mas você já vê que ele nem tem numeração, certo? Tanto o Marlon, o Mário Pineiro ainda tem numeração, certo? Então a gente já tem que excluir bastante esse tipo de situação, certo? Então, por quê? Porque, primeiro, Marlon foi vendido. Ou seja, não está mais no ideário Fluminense o Marlon. Mas eu queria falar um pouquinho sobre ele. Para mim, Marlon não é um jogador tão fantástico assim, mas eu acho que o Fluminense, ainda mais com essa idade de 25 anos,
perdeu uma ótima oportunidade de ter pelo menos um jogador razoável na lateral esquerda. Entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei do porquê tantos técnicos não gostaram de Marlon, certo? O Marlon até foi muito bem, por exemplo, com o Diniz, certo? No momento ali. Então, realmente, não consigo compreender. Realmente houve uma reviravolta, o Marlon quis também sair. Mas, fazer o que, né? Às vezes, você pega o jogador e depois sabe o que ele realmente acontecia ali. Mas, não estou falando que ele é especial, normalmente eu não estou falando que ele é especial. E Mário Pineda pouco jogou, certo? Pouco jogou com Abel e pouco jogou ali. O interessante é que a contratação específica do Mário Pineda foi muito por conta dele jogar no Barcelona de Guayaquil, que foi justamente o time que eliminou a gente nas quartas de finais. E que ele jogou muito naquele jogo. Para mim, muito mal usado. E para mim, é uma vergonha a gente ter um jogador desse que é light e não usar muito. Entendeu? Eu queria realmente ver se com o tempo ele poderia. Sabe o que ele me lembra? O Mário Pereira me lembra muito de Omares no ano passado, que não jogava porcaria nenhuma. Esse ano começou a jogar bem pra caramba. Ou seja, talvez com mais tempo, ainda mais o Mário Pereira estando mais ambientado aqui, talvez ele pudesse gerar alguma coisa. Mas tudo bem, né? Menos do jogador. Eu coloquei Cal Paulista, né? Com asterisco. Ele é 2026, tá? O período de Cal Paulista é 2026, como lateral esquerdo. Mas eu não sei o que o Diniz pensa. Então é por isso que eu já excluí desse fator para comentar sobre a estrutura do Fluminense, certo? Então, realmente é complexo a gente entender se o Diniz olha o cara apareceu como lateral, de fato. Aí sim a gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso e sobre essa data horrorosa de 2026, ou seja, a gente vai ter que aparecer até mesmo depois do período, até depois da nova gestão, né, do Fluminense, que é um triênio de 2023 a 2025, ou seja, o período de capacência acaba depois da outra gestão. Tipo, é insanidade a gente ter contratado um cara com esse tanto tempo de contrato. Ainda mais que ele não é tão bom assim, né? Ele não é um ganso, por exemplo. Vamos lá, Danilo Barcelos, certo? Ele deve voltar de... Ele deve voltar e já perdeu justamente a situação de Fluminense, certo? Danilo Barcelos foi emprestado, né? Pelo Goiás, se não me bem, né? Atualmente está no Goiás. Goiás. Ele está no Goiás, né? E realmente ele está jogando até pouco. Isso é um bom indicativo justamente do que a gente estava pensando neles. E realmente ele varia isso tudo. E se nem no Goiás ele é titular, meu filho, mesmo na Série A, na Copa do Brasil, e nem no Campeonato Goiano, que ele foi o maior tempo de titular, mas não foi todos, realmente foi uma boa livramento, né? Às vezes, compreender o jogador em outro time e ver se realmente aquilo que você pensava era de verdade é importante para você entender o jogador, certo? Então, realmente, se nem no Goiás ele tá bem, foi uma boa a gente ter esquecido dele. Eu tô falando ano por ano. Em 2023 a gente vai ter dois contratos já acabando no ano que vem, que é de Marcos Pedro, que é um lateral muito jovem ainda, 20 anos, e Samuel Xavier. Então, um é lateral esquerdo e outro lateral direito, né? O Marcos Pedro é lateral esquerdo, Samuel Xavier é lateral direito. Samuel Xavier deve renovar contrato, certo? Então, não tô tranquilo. Eu acho que pela não notícia, talvez já se declara justamente que o Samuel Xavier vai ser renovado o contrato. Ele jogou muito no início do Brasileirão. Caiu o desempenho agora, só agora, no final do ano. Muito por conta de vários jogos consecutivos. Então, eu acho que pelas métricas do Fluminense, ele continua no Fluminense tranquilo, tá? Ainda mais porque o Diniz, o Diniz gosta muito dele até. Ele já jogou com o Diniz também lá no Audax, São Paulo.
Em 2024, Cris Silva, a gente vai ter que atochar Cris Silva. Mas eu acho que ele ainda é útil, tá? Eu não acho que seja tão inútil assim não para a lateral esquerda. Para mim, dentre todos os personagens assim, a gente tem no Cris Silva o melhor lateral esquerdo de ofício, né? Mas o Calegari que está sendo colocado naquela lateral, eu achei muito estranho isso, mas tudo bem. Calegari é lateral direito, certo? Calegari ele é 2025, ou seja, a gente vai poder contornar com o lateral. Até lá, ele foi primeiro formado como volante, mas Diniz gostou muito dele na lateral e trouxe ele para a lateral. O próprio Abel também colocava na lateral. Então, realmente, o Calegari funcionou no Fluminense nessa posição e deve continuar. Eu não fico muito preocupado, certo? Minhas percepções sobre isso tudo. Aqui, então, eu vou contar aqui quantos jogadores. Então, eles têm Samuel Xavier e Calegari na lateral direita. E nós temos Cris Silva, Marcos Pedro na lateral esquerda. Isso me preocupa bastante. Na minha concepção, vendo todo esse modelo aqui de situação, nós precisamos sim contratar um jogador. Eu já fiz um vídeo sobre Johnny, que eu não falei, mas está aqui, certo? E eu já falei sobre Esquerdinha, certo? Johnny é lateral direito, Esquerdinha é lateral esquerdo, certo? Então, na minha concepção, eu acho que já poderia começar a integrar esses dois para o profissional, certo? Muito para ser realmente a terceira função e pensar em duas contratações, tá? Pensando nas métricas do Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, né? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é falar sobre toda a infraestrutura. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal. Muito obrigado a todos. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.